Vire para a pessoa que está do seu lado, diga bom dia, seja bem-vindo nessa manhã, seja bem-vinda nessa manhã. Que dia gostoso, né? Começou muito bem o nosso domingo, a palavra nos diz que esse é o dia que o Senhor nos fez, nós nos alegramos nesse dia, né? E por isso podemos abençoá-lo, dizemos que esse dia será um dia abençoado, amém? Você chegou aqui, com certeza não sairá igual. Primeiro porque o seu espírito receberá uma infusão da palavra de Deus por meio do Espírito Santo. E em segundo lugar porque a sua mente, a sua alma será transformada de acordo com a palavra. Amém? Então nós vamos iniciar nessa manhã dando sequência ao nosso estudo. Na semana passada nós tivemos aí uma palavra muito abençoada, né? O Elias, ele ministrou, continuou a respeito da dinastia de Davi, e ele falou algumas coisas ali muito importantes. Se você não ouviu essa palavra, você precisa pegar e ouvir, porque ela nos traz muita base teológica para aquilo que nós estamos construindo aqui. E hoje, de uma forma mais simplista, né, mais objetiva, eu quero trazer aqui para vocês o porquê que é tão importante nós entendermos a respeito da pessoa de Davi, quem foi Davi. Então Davi, ele viveu em um tempo antes de Jesus Cristo vir à terra. Davi, ele tinha tudo para desfrutar de uma realidade limitada aonde ele estava, a quem ele era e aquilo que dizia a lei. Mas Davi, ele, pela fé, crendo em Deus, acessou, desfrutou, participou de algo que estava um pouco mais para frente, né? Um pouco mais para frente. Nós estamos falando de Cristo Jesus. Então Davi, ele nasceu na tribo de Judá, né? Ele participava da tribo de Judá, e como vocês sabem, os reis vinham da tribo de Judá, os sacerdotes vinham da tribo de Levi. E Davi, ele acaba exercendo um sacerdócio real, algo que não era para ele exercer, mas ele exerceu pela fé na palavra de Deus e também por ter um entendimento. E hoje eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais aqui com você sobre isso. Davi, nós podemos entender que é um tipo de Cristo. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos um conceito chamado tipologia, aonde nós vemos, desde Gênesis a Apocalipse, figuras, sejam objetos, sejam lugares, sejam pessoas, né? São tipos de alguma coisa, né? São figuras que se comunicam com outra figura. Então, quando nós falamos sobre Jesus Cristo, nós vemos na palavra de Deus, desde Gênesis, muitos tipos de Cristo. Antes de Jesus vir e assumir a forma humana, encarnar, a palavra encarnar, Deus se revelar em Jesus, no Filho, nós vemos muitos tipos de Jesus que foram estabelecidos na terra. E Davi é um deles. Então Davi, falando dentro de um contexto cronológico, histórico, ele iniciou uma experiência celestial na terra muito antes de Cristo vir, morrer e ressuscitar. Pela fé, Davi creu na palavra de Deus, liberada sobre ele, e viveu apoderado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, ele adorou como justo e não como injusto. Por isso precisamos entender o acesso do sacerdócio de Davi foi mediante a justiça e não mediante a simplesmente uma humanidade, mas foi mediante a uma natureza divina. Por isso que Davi pôde adorar a Deus, ter intimidade com Deus. Nós vemos na vida de Davi que muito antes dele ser ungido rei, ele já tocava instrumentos, ele já trabalhava ali no campo com as ovelhas, e mesmo assim, em toda a sua juventude, em toda a sua história, nós percebemos Davi um homem que buscava Deus, que adorava Deus. Mas é a partir do momento que Davi é ungido por Samuel, nós vemos lá em 1 Samuel 16:13, Samuel apanhou o chifre que estava repleto de
do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor assenhorou-se de Davi. Olha só essa palavra. O Espírito de Deus, ele se tornou Senhor de Davi. O Espírito do Senhor, ele se apossou de Davi. Então, o Espírito do Senhor, ele veio sobre Davi. A partir dessa unção, a partir desse momento, Davi, ele reconhece que o Senhor está sobre ele, que o Senhor habita nele, que o Senhor trouxe poder, trouxe autoridade, que na verdade o Senhor validava, que o Senhor, ele selava tudo aquilo que Davi fazia a partir daquele momento. Tudo aquilo que Davi agia a partir daquele momento estava sendo validado pela presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo agora havia se tornado Senhor sobre a vida de Davi, havia se apoderado da vida de Davi. Davi de alguma forma entende que o Espírito de Deus se tornou um com ele. A partir do momento que o Espírito Santo está sobre ele, por onde eu vou, ele vai, aquilo que eu falo é ele que está falando, aquilo que eu estou direcionando é ele que está direcionando. Então Davi, ele começa a temer a Deus de uma forma diferente. Davi começa a honrar a Deus de uma maneira diferente. E isso afeta na maneira como Davi adora a Deus. Isso afeta na maneira como Davi ministra a Deus. Porque a partir desse momento, Davi, ele começa a entender que ele não foi chamado apenas para ser um rei, mas ele foi chamado para ser um ministro do Senhor. Davi, ele foi chamado para ser um sacerdote do Senhor. E é por isso que a dinastia de Davi passa até Jesus. É por isso que Jesus, o Cristo, ele é chamado de filho de Davi. Porque Davi, ele vive um sacerdócio, ele desfruta de um sacerdócio que não é terreno. Não é um sacerdócio baseado na lei, mas é um sacerdócio baseado na realidade celestial, uma realidade de intimidade com Deus, uma realidade de justiça, uma realidade de santidade. Então o sacerdote, Davi entende que sacerdote é aquele que ministra ao Senhor. Então o Espírito de Deus, ele se assenhorou de Davi. O Espírito de Deus, ele se tornou Senhor de Davi. Ele veio sobre Davi, ele tomou conta da vida de Davi, ele cobriu a vida de Davi. E pela fé, Davi apenas não crê na palavra de Deus, não apenas crê em Deus, mas também de alguma forma, Davi, ele crê que esse Espírito que está sobre ele, agora pode produzir o caráter de Deus, né? Na época ele não sabia ainda Cristo. Mas de alguma forma Davi, ele pensa, poxa, então tudo que eu falo é carregado de santidade. Tudo que eu faço é carregado de santidade. As minhas ações já não são mais minhas. Porque se o Espírito Santo, ele se apoderou de mim. Agora veja que coisa interessante. Diferente de um espírito maligno, diferente de um demônio, que ao possuir uma pessoa, toma controle das suas ações, toma controle do seu corpo. Quando o Espírito Santo se aposta de nós, ele ainda assim continua sendo muito gentil. E ele só faz aquilo que nós permitimos com que ele faz. Ele só age de acordo com aquilo que nós permitimos com que ele haja. Então, em todos os momentos da vida de Davi, o que Davi, na verdade, ganha é uma tremenda de uma consciência do Espírito Santo. Davi, ele passa a viver todos os seus dias conscientes. A presença do Espírito Santo está aqui comigo. A presença santa de Deus está sobre mim. A presença justa de Deus está sobre mim. É muito sério aquilo que eu vou falar. É muito sério aquilo que eu vou fazer. É muito sério, por quê? Porque agora eu entendo que tudo aquilo que eu faço, eu estou ministrando a Deus. Se o Espírito é o meu Senhor, se o Espírito está sobre mim, tudo que eu faço a partir de um sacerdócio. Eu faço a partir de um ministrar. Diga assim comigo: Deus me chamou para ser um sacerdote. Deus me chamou para ser um ministro do Senhor. Meu amado, minha amada, você é um ministro do Senhor, você é uma ministra do Senhor. Meu amado, minha amada, você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor. Você sabia que o teu primeiro chamado não é ministrar a pessoas, mas você foi primeiro gerado para ministrar a Deus.
Você foi chamado para ministrar a Deus. Como assim, Gabriel? Eu achava que Deus que ministrava a mim. Com certeza Ele nos ministra primeiro. Ele é o iniciador. Ele é o amor. Mas Ele também quer receber a sua ministração. Ele tem prazer nisso. Ele se deleita na sua adoração a Ele. Ele se deleita no seu sacerdócio a Ele. E Davi entendeu isso, Davi compreendeu isso. Então, a partir daquele momento, Davi sabia que a sua vida com Deus havia mudado. Ele poderia acessar outra dimensão. A partir de agora, tudo que ele falasse, fizesse, seria respaldado pelo próprio Deus. Você consegue imaginar? Sim. Tudo que você faz, tudo que você fala é respaldado por Deus? Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, é garantido, é selado, porque o Espírito do Senhor repousa sobre nós. O amor de Deus, ele nos constrange. A presença de Deus nos constrange. Por quê? Porque não éramos merecedores disso. Porque não é por aquilo que podemos oferecer, mas é por estarmos no Filho. E por entendermos isso, o sacerdócio ganha um outro valor. Porque agora entendemos que não ministramos a Deus apenas nos dias que está tudo bem. Entendemos que não somos ministros apenas quando olhamos para nós mesmos e dizemos: ah não, hoje eu não fiz nada de errado, eu estou santo, então hoje eu posso ministrar. Nós entendemos que por sermos ministros e por sermos sacerdotes, tudo que fazemos ministra. A adoração de Davi agora seria em uma outra dimensão. A partir daquele momento, Davi entende que a adoração dele já não tinha a ver com a dimensão terrena, já não tinha a ver com um tempo cronológico, mas tinha a ver com uma outra dimensão. Que dimensão é essa? A eternidade. A quarta dimensão é a dimensão de Cristo. Davi entende que a ministração, a sua adoração a Deus, já não estava mais debaixo da lei, mas agora havia quebrado, havia ultrapassado, havia irrompido as características de regras, de leis, dos homens, da terra. Não tinha mais a ver com isso, tinha a ver com uma dimensão celestial. A adoração dele agora seria na dimensão do Espírito e da verdade. O Espírito e a verdade estão na dimensão da justiça. E a verdadeira adoração a Deus só pode acontecer na justiça. Não se pode adorar a Deus em injustiça. É por isso que o sacerdócio era algo tão regrado, era algo tão... tinham leis, tinham regras. Porque Deus, ele não aceitava uma adoração injusta. Deus, ele não aceitava uma adoração que não fosse compatível com a sua própria imagem. E quando Davi, pela fé, ele acessa esse lugar de sacerdócio, quando Davi, pela fé, ele acessa esse lugar de justiça, ele pode então adorar a Deus. Isaías 61:6 diz: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do Senhor, vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Aqui Isaías está dizendo: haverá um dia, humanidade, que vocês serão o sacerdócio de Deus. Haverá um dia que vocês serão um sacerdócio, não por meio da tribo de Levi, não por meio da lei, não por meio das regras, não por meio daquilo que vocês podem oferecer a Deus, mediante ao sacrifício de vocês, mas mediante a um sacerdócio real, mediante a um sacerdócio justo, santo, mediante a um sacerdócio celeste, mediante a um sacerdócio eterno, a um sacerdócio que só eu posso dar a vocês.
Meu amado, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O sacerdócio que é compatível com Deus, o sacerdócio, adoração que é compatível com a imagem de Deus, não pode ser produzido pelo homem. Não pode ser produzido por nós. Não pode, não tem como. Se é um sacerdócio, se é um lugar de adoração, se é algo que somente Deus, só está em Deus isso. Como que nós, humanidade, poderíamos chegar neste lugar? Somente se Deus nos desse isso. Somente se Deus ele nos oferecesse isso. Então Deus, aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que merece adoração, que merece toda a honra, que merece todo o louvor, escolheu em soberania se entregar por nós, se fazer semelhante a nós, se tornar como homem, assumir forma humana, se tornar carne e osso, para que por meio da sua semelhança à humanidade, para que por meio do seu sacrifício perfeito, ele então validasse um sacerdócio celestial na terra. E agora por meio de Cristo Jesus, por meio do Filho, esse sacerdócio está disponível a todos nós. Abra suas mãos comigo. Diga assim comigo: obrigado, Pai, porque por meio de Cristo, você tornou possível aquilo que era impossível. A santidade, a justiça, a beleza, a perfeição, as virtudes, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é bondoso, está em Ti. E você me deu isso em Cristo Jesus. Você foi chamado em primeiro lugar para ministrar a Deus, e em segundo lugar para ministrar a pessoas. Aquele que entende isso sempre irá impactar pessoas consequentemente. O meu e o seu foco não é ministrar para pessoas, você entende isso? Nós fomos chamados para adorar a Deus, nós fomos chamados para ministrar a Deus. Quando você entende que você foi chamado para ser um sacerdócio, um sacerdote para Deus, um ministro para o Senhor, que a sua adoração é para o Senhor, não tem como você ser um adorador em espírito e em verdade e pessoas não serem impactadas pela sua vida. Não tem como você adorar a Deus em justiça, em santidade, em espírito, em verdade, e as pessoas não receberem de você, e as pessoas elas não serem impactadas pela presença na sua vida. Mas se você foca em pessoas, se o seu foco é servir pessoas, e não primeiramente a Deus, você constantemente vai se pegar olhando para onde você não deve olhar. Você vai se pegar focando naquilo que você não deve focar. E é por isso que muitas vezes Deus, Ele não recebe a nossa adoração. Porque Deus, Ele só recebe a adoração que é feita segundo o sacerdócio de Cristo Jesus. Ele não recebe mais um outro sacerdócio. A partir do momento que o sumo sacerdote Cristo Jesus, ele iniciou um novo sacerdócio, o antigo já perdeu a validade. E quando nós tentamos trazer uma adoração a Deus, que não é uma adoração pautada em Cristo Jesus, Ele não recebe essa adoração. Quando nós tentamos adorar a Deus uma adoração que não provém de Jesus Cristo, essa adoração não é recebida por Deus. Adorar a Deus só é possível através da santidade e justiça. Então aquele que é sacerdote do Senhor, ele está debaixo do favor. Põe a mão na sua cabeça e diga assim comigo: eu estou debaixo do favor de Deus. Meu amado, existe favor sobre sua vida.
existe graça sobre a sua vida, existe favor sobre a sua vida. Você é favorecido, você é abençoado, não por aquilo que você pode fazer, não pelo teu esforço, mas por você estar em um sacerdócio superior, por você ser participante de algo superior. Coloque os seus olhos no lugar certo, coloque os seus olhos no lugar certo. Estar debaixo de um sacerdócio representa segurança. Quando o povo de Deus estava debaixo de um sacerdócio que cumpria o seu papel, eles estavam seguros. Por quê? Porque o sacerdócio adorava a Deus, ministrava a Deus da maneira como deveria ministrar. Quando algumas pessoas tentavam um sacerdócio diferenciado, vamos aqui construir um bezerro de ouro, vamos aqui trazer práticas pagãs, vamos aqui tentar adorar Deus de outra maneira, isso não dava certo, porque Deus não recebe uma adoração que não é pautada na sua imagem. Deus, Ele só recebe uma adoração, Ele só recebe um sacerdócio onde Ele vê a sua imagem. É por isso que nós vemos no Antigo Testamento Israel, durante todo o seu período, durante toda a sua caminhada como povo, eles tentando trazer imagens que pudessem definir quem Deus é. Quem será que Deus é? E eles vão tentando colocar imagens nisso. Mas, meu amado, não existe nenhuma imagem que revele o nosso Deus que não seja o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. E quando nós entendemos que Jesus é o sumo sacerdote, nós estamos debaixo desse sacerdócio. Meu amado, sabe por que eu e você hoje podemos ser sacerdotes? Sabe por que hoje eu e você podemos ministrar a Deus? Você sabe por que hoje eu e você podemos ser adoradores? Porque nós estamos debaixo de um sacerdócio superior. Porque Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote. Eu não sou o sumo sacerdote sobre você. Não existem mais homens mediadores entre Deus e a humanidade. Não existem mais instituições que são mediadores entre Deus e homens. Existe um só, um cabeça, chamado Jesus. Existe um bom pastor, chamado Jesus. E quando eu e você entendemos que estamos debaixo desse sacerdócio, nós estamos debaixo de favor. Se eu e você adoramos a Deus debaixo desse sacerdócio, meu amado, não tenha dúvida, o favor do Senhor está sobre a sua vida. Quais são os inimigos que têm se levantado contra você hoje? Você pode nomeá-los, você pode pensar quais são os inimigos. Quais são os inimigos que têm tentado derrotar a sua família, que têm tentado destruir a sua vida? Quais são os inimigos? Quais são os espíritos malignos que o diabo tem tentado enviar para te desanimar, para te enfraquecer, para te resistir? Mas, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa: aonde existe adoração, aonde existe sacerdócio, existe vitória. Aonde existe adoração, aonde existe sacerdócio, existe avanço. Aonde existe sacerdócio, aonde existe adoração, existe favor. E Davi entendia isso. Israel entendeu isso. Adorar a Deus só é possível através da santidade e justiça. Hebreus 2,17 diz: por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos nossos pecados. Jesus realizou propiciação. Jesus, ele substituiu a mim e a você, para que ele pudesse se tornar, para que ele pudesse constituir um sacerdócio duradouro. Jesus voluntariamente escolheu se tornar como nós, em todos os aspectos, para constituir sumo sacerdote eterno em relação a Deus. O sacerdócio de Jesus, ele é um sacerdócio em relação a Deus.
Ele é um sacerdócio de mediação entre nós e Deus. E meu amado, se Jesus estabeleceu um sacerdócio mediante a Deus, perfeito, eterno, lindo, majestoso, santo, justo, isso significa que não tem mais que ter medo em nosso coração, não tem mais que ter dúvida em nosso coração. Uma adoração duvidosa é aquela adoração que não é confiante, é uma adoração que existe lamento, é uma adoração que existe choro pela perda, é uma adoração que existe choro pelo passado, mas uma adoração que é baseada no sacerdócio de Cristo, é uma adoração em alegria. Porque já estou na manhã. É uma adoração baseada na alegria, no regozijo. Porque o meu sacerdote vive. Porque o meu sacerdote intercede por mim. Porque o meu sacerdote me garante. Considerar Jesus como sumo sacerdote é exercer o sacerdócio por meio de Cristo Jesus. Gabriel, como que eu posso ministrar a Deus? Como que eu posso ser sacerdote? Como que eu posso adorar a Deus? Considerando Cristo Jesus na sua vida. Quantos aqui consideram Cristo Jesus? Talvez você está dizendo amém, mas hoje você precisa realmente considerar Jesus na sua vida. Você sabe o que significa considerar Jesus? Considerar Jesus é torná-lo principal. Considerar Jesus é colocá-lo num lugar de destaque, mais do que a todos os outros. Considerar Jesus é tê-lo como base, é tê-lo como sustento, como coluna principal de sua vida. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Sendo assim, irmãos, tornamos participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção o apóstolo e o sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Considerem Jesus, considerem Jesus, meu amado, considere Jesus, coloque Jesus no lugar que Ele tem que estar na sua vida. Coloque o dinheiro no lugar que ele tem que estar, mas coloque Jesus no lugar que ele tem que estar. Coloque a sua família no lugar que ela tem que estar, mas coloque Jesus no lugar que ele tem que estar. Coloque as notícias no lugar que elas têm que estar, mas coloque Jesus no lugar que ela tem que estar. Coloque os laudos no lugar que eles têm que estar, mas coloque Jesus no lugar que ele tem que estar. Quando eu e você consideramos Cristo como nosso sacerdote, quando nós entendemos a convocação celestial que recebemos e nós nos apropriamos dela, considerando Cristo como firme fundamento das nossas vidas, considerando Jesus como nosso cabeça, nós estamos exercendo um sacerdócio que fomos chamados para exercer, um sacerdócio sem dúvida. É uma adoração gostosa. Eu não estou dizendo, meu amado, que não haverá choro na sua vida. Eu não estou dizendo que não haverá pranto na sua vida. Eu não estou dizendo que não haverão dias onde você se deitará no chão e tudo que você vai conseguir fazer é chorar na presença de Deus, com certeza. Mas todos esses momentos, existe uma confiança inabalável no seu coração, porque quem te garante é Jesus. Porque quem te garante é a presença do Espírito Santo que se apoderou de você, é o senhorio do Senhor. Quem é o Senhor sobre as nossas vidas? Jesus é o nosso Senhor. E quando nós colocamos esse lugar, quando nós estabelecemos essa coluna na nossa vida, sim, nós podemos chorar, sim, nós podemos receber essas notícias e no primeiro momento a nossa alma pode se atribular. Mas não existe abalo, não existe dúvida, e a alegria continua lá. A adoração em Cristo, a adoração baseada no sacerdócio de Cristo, é uma adoração pura, é uma adoração extravagante.
Meu amado, nós já aprendemos isso aqui. Uma oração fervorosa não tem a ver com gritos, não tem a ver com eloquência, não tem a ver com uma oratória. Uma oração fervorosa tem a ver com posição. Eu sei quem eu sou, eu sei onde estou, por isso oro. Elias orou fervorosamente, por isso não choveu. Não é quantidade, entende? Não é grito, mas é a consciência de quem é o meu Deus, do que Ele me garante. Assim como a oração, a adoração também. A nossa adoração, ela é pautada no sacerdócio de Cristo. A nossa adoração, ela é pautada nessa confiança que temos. Ao ministrar a Deus, você não está exercendo um sacerdócio por você mesmo. Você entende isso? Por que os levitas eles tinham que matar o cordeiro antes por eles e depois pelo povo? Porque nenhum homem era perfeito o suficiente para apresentar uma adoração diante de Deus. Então por isso eu precisava sacrificar primeiro por mim. Primeiro eu precisava chegar lá no confessionário e me confessar. Primeiro eu precisava chegar e pagar por aquilo que eu fiz, para que depois eu pudesse subir aqui para ministrar para as outras pessoas. A nossa vida era assim. O nosso caminhar era assim. Uma vida de pseudo-adoradores, uma vida de pseudo-ministros. Mas na verdade não éramos, porque não havia confiança, não havia ousadia na nossa adoração, não havia certeza, havia uma dúvida lá dentro. Será que eu estou santo o suficiente? Será que eu estou justo o suficiente? Será que eu estou bom o suficiente? Não, mas eu acabei de... Eu fiz aquilo outro. Será que Deus irá aceitar a minha adoração? E esse pensamento de dúvida, esse questionamento no coração, ele interrompe a pura e sincera adoração a Deus. Ao ministrar a Deus, você não está exercendo o sacerdócio por você mesmo. Se você não está exercendo o sacerdócio por você mesmo, não tem a ver com você. A sua adoração não tem a ver com você. Você entende isso? Adorar a Deus não tem a ver com você. Alguns adoram a Deus porque queriam comprar uma casa própria, jejuaram, oraram, fizeram promessa, pagaram, e a casa foi comprada. E de alguma maneira ele está atribuindo adoração a Deus aquilo que ele ganhou. Mas isso significa que no próximo momento, quando houver mais uma situação, mais um entrave em sua vida, quando um inimigo se levantar, e aquela resistência, aquela situação perdurar por um longo período de tempo na sua vida, ele se verá como um fracassado, como um sujo, como alguém que não tem aquilo que é necessário para adorar, porque eu estou adorando, ele não ouve a minha adoração, eu estou trazendo a ele, ele não me responde. Porque é um sacerdócio antigo, um sacerdócio, uma adoração que não é na justiça. Então, ao ministrar a Deus, eu e você não estamos exercendo o nosso próprio sacerdócio. Não é você cantando, não é você tocando, não é você fazendo, mas é Cristo. E Davi, de alguma maneira, ele entendeu isso. Davi, de alguma maneira, ele entendeu: o Espírito do Senhor se assenhorou de mim, então agora tudo que eu faço não sou mais eu. Davi, ele entendeu que tudo aquilo que ele falava já não era mais eu. Por isso, quer saber? Traz a Arca da Aliança aqui para a minha cidade.
Por isso, quer saber? Manda fazer uma veste sacerdotal para mim. Por isso, quer saber? Eu e meus homens estão com fome. Tragam os pães da preposição. Por isso, quer saber? Eu vou dançar na presença de Deus fortemente. E Davi, ele ministrava a Deus. Davi ministrava a Deus, porque ele compreendia o sacerdócio. Então, adorar a Deus em espírito e verdade, ou seja, a verdadeira adoração só acontece quando adoramos a Deus através do Filho. Você só pode ver a realidade sobre Deus no Filho. Meus amados, entenda uma coisa aqui. Quando você diz que você está adorando a Deus, quando você levanta as suas mãos santas para adorar a Deus, você está adorando o quê? Adorar é contemplar. Adorar é você enxergar a majestade de Deus. Por exemplo, quando você chega para sua esposa, quantos homens já cometeram esse erro? Talvez no seu namoro, talvez, né, no seu início, na sua vida romântica. Você chegou ali para sua namorada, para sua esposa com um poema, uma poesia do Google. Vou ler aqui para você. Olha, você é como água em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E ela olhou para sua cara assim, com aquela cara de... né? Mas por estar apaixonada, ela, ai, obrigado, né? Mas na verdade ela estava pensando, poxa, o cara não tem nem a capacidade de enxergar. O que ele enxerga em mim? Esse discurso dele é vazio. Ai, os seus olhos são como o oceano, né? Não, calma aí, eu quero ver o que você enxerga em mim. Eu quero que você diga por que você me ama. O que você vê em mim que fez você me amar? Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A adoração, o amor, ele é reflexo daquilo que nós enxergamos, daquilo que nós vemos. Então Deus, por Ele ser o amor, Deus, por Ele ser o iniciador de todas as coisas, Ele escolhe nos dar tudo primeiro. Ele nos dá a sua imagem, Ele nos dá a sua semelhança, Ele nos dá o seu amor, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos dá o seu Filho, Ele nos dá tudo. Para quê? Para que agora por meio dEle, nós possamos olhar para Ele, e ao contemplar a Deus, ao enxergar quem Ele é, nós podemos adorar. Mas meu amado, entenda uma coisa aqui comigo. Se você olha para Deus e você não consegue enxergar a Deus por aquilo que Ele é, por quem Ele é, a sua adoração não é verdadeira. Se alguém te apresentou um Jesus errado, você não está adorando a Deus. Você está adorando uma imagem falsa de quem Deus é. Se você acha que Deus é um Deus vingativo, se você acha que Deus é um Deus bravo, se você acha que Deus ele é um Deus carrasco, eu não sei qual é a imagem que você tem de Deus, mas se você tem alguma imagem de Deus que não seja o Filho, você não está adorando a Deus. Você está adorando outro Deus que não é Deus. Porque só é possível adorar a Deus por meio da sua imagem. Arão diz, não tragam aqui os seus brincos, vamos fazer um bezerro de ouro, porque foi esse o Deus que tirou vocês do Egito. Arão está tentando trazer uma imagem material, para que as pessoas pudessem com os seus olhos enxergar, olhar ali, e dizer, olha, Deus está nisso aqui, Deus é isso aqui, é melhor que vocês adorem a isso aqui, reconheçam a Deus por meio desse bezerro. É isso que a religião tenta fazer conosco. A religião, ela traz estruturas. Não estou dizendo de estruturas como essa aqui, não estou dizendo de estruturas organizacionais. Eu estou dizendo de estruturas substitutivas. Estruturas que substituem o nosso Jesus. Quando a religião diz aqui para você, pague para que você possa receber. Quando a religião diz para você, faça para que por meio do seu esforço você se torne, ela está substituindo a imagem de Jesus Cristo. E ao substituir a imagem de Jesus Cristo, ela está te apresentando um Deus que não é verdadeiro. E daí você chora diante desse Deus, você diz, Deus, Deus, mas não é Deus.
Você adora, adora, mas ele diz, mas não é a minha imagem. Mas não é quem eu sou. Então, meu amado, quando eu vejo as virtudes de Deus, quando eu contemplo a sua beleza, quando eu contemplo a sua santidade, quando eu contemplo a sua majestade, quando eu enxergo o seu esplendor, quando eu enxergo o seu caráter, quando eu vejo a sua graça, quando eu vejo o seu amor, a sua justiça, a sua fidelidade, quando eu contemplo o seu perdão, quando em verdade e em espírito eu enxergo essas coisas em Deus, eu posso adorar. Mas, meu amado, enxergar tudo isso sobre Deus só é possível em Jesus Cristo. Só é possível no sumo sacerdote. Então, só ministra a Deus quem verdadeiramente enxerga quem Ele é. Só pode ministrar a Deus quem verdadeiramente enxerga quem Ele é. Receber Jesus te leva a uma abertura para Cristo. Mas perseverar na fé, na palavra, nos leva a participar. O que acontece é que muitos de nós, muitos cristãos, eles creem em Cristo Jesus, e eles recebem um acesso a esse lugar de justiça, eles recebem o acesso para esse sacerdócio, eles recebem esse acesso para uma adoração pura, sincera diante de Deus. Mas eles não se tornam participantes, eles não participam, porque eles não perseveram com fé na palavra. Meus irmãos, não precisa levantar a sua mão, mas quantos aqui nesses dias têm sido resistidos por inimigos? Quantos aqui nesses dias têm enfrentado situações na sua vida? Uma situação de enfermidade, uma situação financeira, uma situação de entrave, uma situação pessoal com alguém, uma situação familiar. Todas essas coisas que são geradas por meio do Espírito que atua no ar, nesse sistema mundial, nos filhos da desobediência, que vem para tentar destruir o sacerdócio real que está sobre sua vida. Ele vem com um objetivo. Ele sabe que ele não pode ir com a sua vida. Ele sabe que você é de Cristo. Ele vai tentar duas coisas: ou te atrasar. Ele vai tentar tirar os seus olhos das virtudes de Deus, daquilo que é belo. Hoje o que nós vemos na nossa sociedade? A desconstrução daquilo que é belo. Tudo é belo. Padrão de beleza, já não existe mais padrão de beleza. Claro que existe. Não, tudo é belo. Você vai ver a sociedade tentando desconstruir o quê? Aquilo que é bom. Não, tudo é bom. Se você fizer pensando em você, é o bem, é o bom. Você vai ver todo mundo tentando desconstruir. Mas quem é esse todo mundo? É o mal. Aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro. Você vai ver uma tentativa de desconstrução da verdade. É isso que os inimigos que rodeiam você estão tentando fazer. Eles estão tentando dizer, não, olha, não seja honesto assim, você não precisa, a honestidade vai até aqui, a integridade vai até aqui. E o inimigo ele vai tentando colocar essas coisas. Mas não é assim. O inimigo vai tentar tirar os seus olhos de Deus. Ele vai tentar desviar o teu olhar. Sabe para quê? Para te atrasar. E ao te atrasar, você acaba não participando de um sacerdócio que já está para você. Você acaba não participando de uma adoração que é acessível a você.
Em alguns casos, a segunda tentativa do inimigo é fazer com que você nunca participe. Eu posso atrasar ele, ou eu posso fazer que aqui na terra ele nunca desfrute, que ele nunca participe daquilo que ele poderia participar. Mas, amado, nós não somos assim. Os nossos olhos estão em Jesus. Os nossos olhos estão no nosso sumo sacerdote. Os nossos olhos estão em Cristo. Os nossos olhos estão em Deus. Hebreus 3,14. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade, olha só, passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Isso significa que existem cristãos que não participam. Só são participantes aqueles que na realidade permanecem na fé, na palavra. Meu amado, permaneça com a sua fé na palavra. Permaneça crendo que Cristo Jesus é o teu sumo sacerdote. Eu não sei o quão difícil está para você. Eu não sei o quão atribulado está sendo para você experimentar o que você está experimentando na batalha que você está batalhando. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Persevere na fé. Persevere com a sua fé na palavra. A vitória não virá por meio do seu esforço. As soluções não virão por meio da sua inteligência. A solução não virá por meio da sua manipulação. Mas a resposta vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. E meu amado, sabe o que te fortalece? Sabe o que vai trazer alegria para o teu dia? Você exercer sacerdócio. E sabe como que o sacerdote vive corajoso, vive com fé? Ministrando a Deus, exaltando a Deus, reconhecendo as virtudes de Deus, reconhecendo a beleza, o esplendor, a majestade de Deus. É por isso que nós somos adoradores em espírito e em verdade. Meu amado, eu e você fomos gerados em Deus para que pudéssemos adorar a Ele em espírito e em verdade todos os dias da nossa vida. Adore a Deus. Sabe como que você se fortalece, como que você participa da realidade de Cristo? Adorando a Deus. Adorando a Deus. Sabe como que você passa por meio da dificuldade? Adorando a Deus. Entendendo que adoração a Deus é enxergar a Ele através de Cristo. Entendendo que adoração a Deus não tem a ver com você. Ai Deus, eu te adoro por aquilo que você já fez na minha vida. Não, não é por isso que eu adoro a Deus. Ai Deus, eu te adoro porque você me fez conquistar o meu carro. Não, não é por isso que eu adoro a Deus. Ai Deus, eu adoro a Deus porque você trouxe meus filhos. Olha só agora, não é por isso. Deus, eu adoro você porque você me deu a vitória. Não é por isso. Nós adoramos a Ele por quem Ele é. Nós adoramos a Ele por quem Ele é. É uma adoração pura. E a Bíblia nos ensina sobre adoração, que a adoração ela faz o quê? Ela irrompe, diga comigo, irromper. Você sabe o que é irromper? Irromper é você adorar sem você querer adorar. A sua alma não quer adorar, mas o seu espírito quer adorar. Irromper é você ministrar a Deus uma realidade que é realidade nele, mas aqui talvez não seja agora. Por isso que nós não adoramos quando a realidade é transformada, mas nós adoramos antes da realidade ser transformada. Nós somos adoradores nele. Se a realidade é transformada ou não é transformada, isso não muda as coisas. Isso não muda o meu sacerdócio. Quantos compreendem isso? Mas o que acontecia no Antigo Testamento? E você e eu precisamos entender isso. Toda vitória, preste atenção nisso, toda vitória contra um inimigo era seguida de adoração. Um som profético era liberado. Um cântico profético era liberado. Aos sons de cordas, aos sons de instrumentos musicais, a um som de vozes, quando uma adoração ao Senhor, ela era produzida com intencionalidade, com consciência, com espírito e verdade, vitórias aconteciam.
Quando uma adoração, ela irrompia. Entenda uma coisa, os céus já estão abertos sobre nós, sim ou não? Sim, amém, amém, todos já entenderam isso. Jesus foi batizado, os céus se abriram, está aberto, não está mais fechado. Não são mais céus de bronze. Florianópolis não tem os céus fechados, amém? Os céus estão abertos. Mas existe uma diferença aqui. Os céus estão abertos para nós, na perspectiva do nosso Pai para nós como filhos. Mas quando nós adoramos como sacerdotes, como ministros, nós estamos irrompendo os céus. E os céus espirituais, a dimensão espiritual, ela não fala só sobre Deus. Ela fala também sobre principados e potestades, sobre dominadores desse mundo. A igreja que manifesta a realidade de Cristo, ela está governando sobre principados e potestades. Ela está dominando, ela está usando como estrado dos seus pés. Ela está dominando sobre espíritos malignos, sobre potestades que antes governavam pessoas. Quantos estão entendendo? Quando uma igreja de sacerdotes, quando uma igreja de ministros, quando nós compreendermos essa palavra, porque ainda não compreendemos, quando nós como igreja compreendermos que somos ministros do Senhor e começarmos intencionalmente a preparar uma adoração com nossos instrumentos, com as nossas vozes, com os nossos corpos, adoração envolve intencionalidade naquilo que você faz. E como você faz? Quando nós entendermos isso, essa nossa adoração irá irromper os céus. E inimigos começarão a ser derrotados. Algumas coisas começarão a se abrir nas nossas vidas, que parecem que estão contra nós. Claro que estão. Elas querem nos calar. Elas querem mudar a nossa visão. Mas a sua visão está em Cristo Jesus. A nossa visão está em Cristo Jesus. Por isso nós não iremos parar de adorar. Cristo tomou o controle da nossa adoração a Deus. Quando nós damos lugar ao senhorio de Jesus, Cristo toma o controle da nossa adoração. Quando nós damos lugar, quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, o Espírito Santo ele se apodera de nós. Essa consciência de que ele se apoderou de mim, gente, eu não jogo mais palavra fora. Você não joga mais saliva fora, você entende isso? Você não desperdiça mais tempo. Tudo que você faz com intencionalidade. Tudo que você fala com intencionalidade. Porque tudo que nós fazemos e falamos, nós estamos ministrando a Deus. Adoração a Deus só acontece quando enxergamos Deus verdadeiramente por quem Ele é. Quando recebemos verdadeiramente o que Ele fez por nós. Como é o sacerdócio de Cristo? Eu não vou ler isso daqui. Eu vou falar isso daqui de noite. 4 pontos sobre o nosso sacerdócio, mas eu vou pular para o final. O que concluímos a respeito do sacerdócio de Cristo? O que nós concluímos? O que nós podemos concluir sobre o sacerdócio de Cristo? Quando nós enxergamos o sacerdócio de Cristo, nós podemos nos enxergar dentro dele. Porque tudo aquilo que Cristo exerce, também foi concedido para nós exercermos como igreja. Tudo aquilo que Cristo exerceu de autoridade sobre essa terra, o Pai também concedeu a nós. Isso significa que a mesma adoração que Jesus trouxe a Deus, eu e você também podemos trazer. Por estarmos nele, por estarmos no Filho, por fazermos parte desse sumo sacerdócio de Cristo, podemos adorar. Podemos adorar. Isso quer dizer que quando Deus olha para você, Jesus é visto em você. Jesus é visto em você. Por que a sua adoração ela vem para o Senhor pura, sincera, justa, santa, limpa, em beleza? Porque você adora a Deus por meio de Cristo. E ao adorar a Deus através de Jesus Cristo,
Quando Deus ele recebe essa adoração, ele está enxergando Jesus. Então você diz: Deus, tu és santo, tu és lindo. E no seu coração você traz essa adoração através de Jesus Cristo. O Pai está recebendo isso do sumo sacerdote. O sacerdócio de Cristo é eterno. O sacerdócio de Cristo é perene. Não existe obstrução. Não existe nada que impeça. Ai, Gabriel, será que o meu pecado impede? Que pecado? Será que o meu pecado impede a adoração? Que pecado? Em Jesus tem pecado? No sumo sacerdote tem pecado? Mas o sumo sacerdote tem que ser sem pecado para trazer adoração a Deus. Você está nele? Seja confiante ao adorar a Deus. Hebreus 4:7. Determina Deus, olha só, determina Deus uma nova oportunidade. Diga comigo, uma nova oportunidade. E a chama de hoje, diga comigo, hoje. Hoje. Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Cristo está falando. Jesus está falando a você, meu amado, por meio da palavra de Deus. Jesus está falando por meio da palavra de Deus hoje ao seu coração. Não endureça o seu coração. Pare de se enxergar como injusto, como ímpio. Pare de se enxergar como condenado, como culpado. Pare de se enxergar como alguém que está em falta. Pare de se enxergar como alguém que não está nele. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Ah, mas será que isso que está acontecendo na minha vida hoje é colheita daquilo que eu plantei lá atrás? Pare. Será que Deus não está recebendo a minha adoração? Será que Deus não está ouvindo a minha oração? São perguntas que você não tem que se fazer. São questionamentos que não fazem parte de Cristo Jesus. Por quê? Porque eu e você estamos no Filho. E porque eu e você ouvimos a sua voz. Se ouvimos a sua voz, essa é a oportunidade que Ele nos dá. E essa oportunidade se chama hoje. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus está te dando uma oportunidade. Diga. Todo mundo tem que ouvir. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. Agora vira para outra pessoa e diga assim: é hoje. É hoje. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de mudança. Você tem que calar as vozes de todas as pessoas. Você tem que calar. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que fechar os seus ouvidos para a voz de todas as pessoas. Senão você não vai entrar nessa oportunidade. E você vai ter que abrir os seus ouvidos para o Espírito Santo. Vou dizer de novo. Você vai ter que fechar os seus ouvidos para todas as pessoas. E você vai ter que abrir os seus ouvidos para o Espírito Santo. Para você entrar nessa oportunidade de hoje, você tem que fazer isso. Senão, você vai duvidar. Senão você vai questionar. E ao fazer isso, você não adora. Não exerce sacerdócio. Não tem. Você entende que eu não estou dizendo aqui, né? Quebrar princípios, né, da palavra. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Mas a voz do Espírito Santo, ela está acima de qualquer outra voz.
acima de qualquer outra voz. Maridos, a voz do Espírito Santo está acima da voz da sua esposa. Esposas, a voz do Espírito Santo está acima do que a voz do seu marido. A voz do Espírito Santo está acima do que a voz das autoridades. Está acima. E Davi entendeu isso. E porque Davi entendeu isso, ele não matou Saul. Certo? Só quem é muito confiante no seu sacerdócio, só quem é muito confiante na sua adoração a Deus, consegue não passar por cima de pessoas, para viver aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. O que você está querendo dizer com isso, Gabriel? Se alguém te acusar que você mentiu, diga, tudo bem, então me perdoa. Mas eu não menti. Eu vou provar até o final. Você não tem que provar. Não, mas está dizendo que eu fiz aquilo ali. Deixa eu dizer. Não, mas eu emprestei e não me pagou. Tudo bem, perdoe. Libere. Sabe, quantos estão entendendo? Seja confiante em quem você é. Né? Maridos, esposas. Não vale a pena, né? Ah, é amor? Tá, tô errado? Então tá. Ah, você quer que eu lave a louça? Então tá, tudo bem, eu lavo. Sabe? Adore a Deus. Seja confiante na adoração ao Senhor. E permaneça com o que o Espírito te falou. O Espírito Santo se apoderou de você. Ele falou. Ele direcionou. Vá. Faça. Ministre. Fale, se posicione, escolha. Ele abriu uma janela de oportunidade. E essa oportunidade se chama hoje. Uma frase que o meu pai sempre me falou, que o pai dele falava para ele, e eu carrego essa frase comigo, é: filho, nenhum homem na terra pode tirar de você aquilo que é seu em Deus. Meu pai sempre me falou isso. Eu sempre, até hoje, carrego isso no meu coração. Então, amém. Então, se Deus me deu, se Deus me falou, então é com isso que eu fico. É com isso que eu sigo. Hoje temos uma oportunidade de sermos participantes na realidade do sacerdócio. Uma adoração a Deus em espírito e em verdade. E eu finalizo com esse texto. Isaías 54, 1-5 diz assim: entoa alegre canto, ó estéril, que nunca teve filhos para criar, e rompe, pois, em canto, brade com júbilo, tu que jamais sentistes as dores de parto, porquanto mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido, declara Yahvé. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois hás de transbordar para a direita e para a esquerda. E a tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará as cidades abandonadas. Não tenha medo, porque não tornarás a ficar envergonhada. Jamais se sentirás humilhada, porque não ficarás constrangida.
Em verdade, hás de esquecer a condição vexatória da tua juventude, e não te recordarás mais da humilhação da tua viuvez, pois o teu Criador é o teu esposo, e Yahvé, o Senhor dos exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. Ele é chamado de o Deus de toda a terra. Uau! Glória a Deus! Aqui em Isaías está dizendo: estéril, irrompe um canto. Existe esterilidade na sua vida hoje? Existe esterilidade hoje na sua vida? Irrompa um canto. Irrompa um canto. Por quê? Se a estéril já havia recebido uma palavra, e a palavra é a verdade, e a verdade é a realidade. Se a estéril Sara recebeu uma palavra, certo? E a palavra é a verdade, e a verdade é a realidade, dizendo que ela, por meio dela, as nações seriam abençoadas por meio da sua descendência, ou seja, ela teria filhos. Ela, por mais que fosse estéril, na sua condição, na sua posição, ela não era estéril. A condição dessa mulher era esterilidade, mas a posição dessa mulher era multiplicação. Por isso o profeta diz: só está faltando você cantar, adorar. Sabe por que ainda não está acontecendo? Porque você precisa irromper em adoração. Você precisa irromper em adoração. A adoração que revela o sacerdócio de Cristo é a adoração que primeiro é realidade no céu, para depois ser realidade na terra. Já existe uma palavra sobre a sua vida. Já existe uma verdade sobre a sua vida. Por isso já existe uma realidade sobre a sua vida. Por isso, irrompa o canto. Estende as suas estacas. Firma as suas estacas. Não, mas eu ainda não tenho. Não, mas eu ainda não posso. Não, mas eu ainda não sou. Fique quietinho. Não fale essas coisas. Apenas olhe para Jesus. Olhe através de Jesus. E adore a Deus por quem Ele é. Irrompa em adoração. Irrompa em adoração. Amém? Amém. Feche seus olhos comigo nessa manhã. Eu quero orar por você, conosco, por todos nós. Se nessa manhã você crê nessa palavra, você recebe essa palavra, profeticamente falando, o que eu tenho entendido sobre aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração nesses últimos dias, eu creio que uma novidade de adoração começará a acontecer no nosso meio, em todos os sentidos. Primeiramente, nós começaremos a ver uma adoração sendo intencionalmente preparada aqui na Domo. Músicos chegando até essa igreja, pianistas, arpistas, instrumentos de sopro, de cordas, vocais, homens e mulheres que irão ministrar a Deus por meio da música, por meio da dança, por meio das artes. Uma adoração extravagante ao Senhor, uma adoração em espírito e em verdade,
uma adoração que irá irromper os céus espirituais. Haverão dias aqui que como igreja nós iremos adorar a Deus, iremos levantar um cântico a Deus. Será um som profético, será um som espiritual, que irá chacoalhar essa cidade, que irá destronar principados sobre regiões no nosso estado, principados que regiam, dominadores que regiam sobre a nossa cidade, irão perder a sua autoridade, o seu poder sobre outras vidas, por causa da adoração que será irrompida. E o que irá acontecer é que o adultério será desbaratado. Pessoas que vivem em adultério irão se arrepender, irão ter os seus corações amolecidos. Pessoas que vivem debaixo do domínio da imoralidade, pessoas que vivem debaixo do domínio do sincretismo religioso, irão se arrepender, irão entregar o seu coração a Jesus. Haverá conversão nesses dias, muitas conversões, mediante uma adoração de uma igreja que compreende o seu lugar de sacerdócio, mediante uma igreja que compreende o seu lugar em Cristo Jesus, na filiação. Eles irão trazer uma adoração a Deus, eles irão trazer um novo cântico, uma nova adoração, que irá irromper a ponto de multidões e multidões de pessoas serem trazidas até esse lugar. Os anjos do Senhor, eles trarão essas pessoas até esse lugar. E aqueles espíritos malignos que seguravam essas pessoas, aqueles espíritos malignos que tinham correntes, que tinham grilhões, eles serão quebrados. Pessoas viciadas, do dia para a noite, perderão o vício das drogas, o vício do álcool, o vício do jogo, o vício do dinheiro. Pessoas que antes estavam presas, serão completamente libertas. E nós veremos dias em que pessoas serão libertas instantaneamente ao pisarem neste lugar. Não que este lugar ele seja um lugar de adoração no seu sentido físico, sagrado, não, mas no seu sentido igreja, pessoas, homens e mulheres, adoradores em espírito e em verdade, que adoram ao Senhor, que têm as suas vidas rendidas, entregues aos pés do Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, essa adoração tão pura, tão limpa, tão sincera, tão justa, esses grilhões serão quebrados. Nós veremos doentes, pessoas que estavam sendo presas por enfermidades, pessoas que estavam sendo presas por doenças, elas chegarão nesse lugar e elas serão completamente curadas, milagrosamente curadas. Por isso, Deus, nós declaramos sobre a vida dos nossos irmãos aqui hoje um novo dia, uma nova oportunidade que está se abrindo, e essa oportunidade é hoje. Obrigado, Deus, porque a sua voz está falando conosco, o seu Espírito está sobre nós, o seu Espírito se assenhorou de nós. Tu és o nosso Senhor, Tu estás sobre nós e Tu estás em nós. Obrigado porque nós fazemos parte de uma linhagem real, de uma linhagem sacerdotal. Obrigado porque você nos incluiu em Cristo Jesus, e agora por meio de Cristo Jesus, por meio do cabeça, nós podemos adorar a Deus, nós podemos exaltar as Tuas virtudes, os Teus princípios, o Teu caráter, quem Tu és. Obrigado, Deus, porque a Tua majestade, ela resplandece neste lugar. Obrigado porque a Tua beleza resplandece neste lugar.
Obrigado, Jesus, porque você recebeu o nome mais alto, o nome que está sobre todo nome. Jesus Cristo é Senhor. Obrigado porque por meio desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Nós adoramos esse nome, nós exaltamos esse nome, nós dizemos que tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o princípio, tu és o fim. Tu és aquele que iniciou a boa obra, tu és aquele que completa a boa obra. Obrigado, Jesus, porque tu estás assentado à direita de Deus Pai, tu estás exaltado acima de todo principado, de todo domínio, de todo mal, de toda hierarquia celestial, tu estás. Por isso nós te adoramos, por isso nós te exaltamos, Deus, porque tu és lindo, porque tu és amor, porque tu és perdão, porque tu és justiça. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus. Com as suas próprias palavras, comece a render a adoração ao Senhor. Com as suas próprias palavras, comece a declarar sobre quem Ele é. No seu lugar agora, abra sua boca. Comece a dizer de quem Ele é. Comece a exaltar agora quem Ele é. Sim, Deus, nós te exaltamos. Nós te adoramos. Ei, cariarabapapai. Seriarabapapapai. Sacariarabarraçu. Sim, Senhor, nós te adoramos. Sim, Jesus, tu és Jesus, tu és Senhor.
céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Teu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. O poderoso Deus Elohim, Criador de toda a terra e dos céus, reina em mim, infinito Deus. Seu reino permanece eternamente, como seu amor brilhante como o sol para sempre. Verdadeiro é o poderoso Deus Elohim, Criador de toda a terra e dos céus, reina em mim, infinito Deus. Seu reino permanece eternamente, como seu amor brilhante como o sol para sempre. Verdadeiro. Te agradecemos, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos em teu nome. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, agradecendo a Ele, louvando a Ele. Amém. Meu amado, continue abençoado. Tenha um domingo excelente.